Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje vamos comentar mais uma besteira que vi aqui na internet a respeito de coisas medievais. E cara, na boa, as pessoas estão se superando pra falar besteira, infelizmente. Tudo bem, eu acho que na era onde a gente vive, nada deveria surpreender mais nesse quesito. Mas, enfim, me chamou muita atenção e me preocupa quem realmente acredita nesse tipo de coisa, porque uma mera crença de aceitar que isso tá certo ou tá normal já implica no próprio desconhecimento do que foi a Idade Média em si. Mas enfim, que besteira é essa, Doca, você viu dessa vez que chamou tanta sua atenção? Cara, dessa vez eu vi um cara se referindo ao, entre aspas, Japão medieval. Sim, vocês ouviram bem, Japão medieval. Quem realmente entende alguma coisa sobre a Idade Média sabe que não existiu um Japão medieval, porque supostamente a Idade Média ocorreu na Europa, em partes da Ásia, chamado Oriente Médio ali, e norte da África, o que podemos atribuir como medieval em si, como Idade Média. Ah, mas esse período histórico não ocorreu também nos outros lugares? Se pensarmos em termos de datas, sim, entre o ano 450 ao ano 1450, o resto do mundo não deixou de existir porque estava havendo Idade Média na Europa. É importante relatar isso. Mas, sem pensar nos aspectos técnicos e culturais e demais atribuições que podemos utilizar para nos referir à Idade Média, não, cara. Porque a Idade Média é um conceito complexo, é mais do que meramente uma data. É um período histórico onde se desenrolou o feudalismo, é um período histórico onde houve uma profunda transformação na Europa, porque ela passou de um grande império romano e tribos bárbaras para um monte de povos com relativa equivalência de forças e culturas, sem falar do tamanho da descentralização que ocorreu ao longo do período que chamamos de medieval, assim. Ocorreu profundas transformações, como, por exemplo, a evolução do comércio e até, de certa maneira, do capitalismo. Ocorreu profundas transformações na área religiosa, onde antes haviam vários tipos de paganismo e com o passar do tempo foi tudo se unificando sob a bandeira do cristianismo. Houve a guerra contra o Islã, que é outra religião abrâmica. Houve o cisma das igrejas, o cisma do Oriente, né, no caso. Essas várias complexidades definem o que foi a Idade Média. E, na boa, quem conhece alguma coisa da história do Japão sabe que o Japão não passou por nada parecido por isso durante este mesmo período histórico com relação a datas. Ai, mas o Japão feudal e não sei o que. Na boa, tem um vídeo nesse canal já sobre o feudalismo japonês. Tenho certeza que eu já fiz ele. E se eu não fiz ele, talvez ele esteja para sair aí, se não saiu ainda. Eu tenho certeza que já saiu faz tempo, mas se eventualmente não saiu, eu vou fazer sair. Porque o feudalismo japonês em si, para ser bem honesto com vocês, o que as pessoas chamam de feudalismo japonês não tem nada a ver com o feudalismo que ocorreu na Europa. Eles chamam de feudalismo porque havia um senhor da terra que era dono da terra e que tinha seu castelo e seu exército de samurais. E porque eles acham que tem alguma semelhança, alguma aparência com a Idade Média, eles chamam isso de feudalismo japonês. Mas na prática, isso não é feudalismo, porque o feudalismo era uma descentralização extrema da sociedade. É como se cada município se tornasse um país independente, isso é o feudalismo. Onde o máximo que os municípios deviam aos estados ou à unidade nacional seria apoio militar numa guerra. Isso é o feudalismo, de verdade. E não foi isso que aconteceu no Japão, porque no Japão, o que chamam de feudalismo japonês era centralizado. Os níveis hierárquicos continuavam mandando na sua terra, você não tinha autoridade completa, haviam quebras de hierarquia, além de um não respeito à propriedade da terra em si, porque no feudalismo de verdade, o senhor feudal era tipo um rei dentro da terra dele. Ele só não era rei porque tinha que apoiar o rei dele numa guerra, mas fora isso, dentro da terra dele era praticamente o rei. Então, não houve feudalismo japonês e não houve muitas dessas características que definiram a Idade Média no Japão. Ai, mas tinham os samurais que eram parecidos com cavaleiros. Cara, não, nada a ver. O cavaleiro, para começo de conversa, ele é um nobre, provavelmente um nobre que não herdou terras, mas que herdou sua nobreza de sangue e seu treinamento de combate como nobre. E por isso ele serve a um nobre para poder ter seu abrigo, sua proteção e coisa assim. O samurai, no Japão antigo, vamos chamar assim, embora eu não acho que Japão antigo seja um bom nome, porque antiguidade também é uma coisa relacionada ao Ocidente. As eras do Oriente têm datas diferentes das eras do Ocidente, e compará-las já seria bem bizarro. Mas enfim, o cavaleiro é um nobre, e o samurai poderia ser muito bem um plebeu que ascendeu à luta em si. E o samurai por si só não era um título de nobreza não, ao longo da história do Japão. Samurai significa aquele que serve. No caso,
aquele que serve como soldado. Então samurai não era nem um título de nobreza no Japão, pra você ter uma ideia. Então, cara, não, esse negócio de Japão medieval, cara, na boa, o cara tá tentando capitalizar em cima de algum fã de anime, alguma coisa assim, tentar vender uma falsa Idade Média pro cara, mas não cai nessa, é besteira. Não existiu o Japão medieval. O Japão, assim como a China, assim como a Índia, assim como muitos países do Oriente, tiveram suas próprias eras históricas, que não necessariamente ocorreram no mesmo formato das eras do Ocidente. E tratar como a mesma coisa, por si só já é um grande equívoco, nobres amigos. Já demonstra o quão ignorante, quanta ignorância histórica esse cara tem a respeito da Idade Média em si. Tô pensando até em fazer um vídeo para comparar o cavaleiro com o samurai, mas dessa vez não no aspecto de combate, porque acho que isso aí tá tão batido e tanta gente já falou tanta besteira e tanta merda sobre esse assunto que não vale nem a pena voltar nele, até porque eu já falei minha parte sobre isso, já expliquei o porquê que não faz sentido tal comparação. Mas tô pensando seriamente em fazer um vídeo mais para explicar o aspecto cultural e social do cavaleiro e do samurai, porque acho que entendendo isso, é muito melhor para entender a diferença entre os dois do que uma mera diferençazinha de uma espada cortante para uma espada perfurante. Mas enfim, nobres amigos, por esse vídeo é isso, não caiam nas besteiras que estão falando por aí. Na dúvida, venham falar comigo, eu vou tentar ajudar vocês a não cair nisso. Obrigado e até a próxima.